vai falar sobre os sentimentos negativos, tá? Vários sentimentos que nos acompanham durante o dia ajudam a essa drenagem acontecer, ou seja, esse desperdício energético. A gente joga literalmente, tá? Fora com coisas banais, a gente se envolve com sentimentos negativos por falta de inteligência, por falta de sabedoria, por falta de compreender de que forma você pode direcionar sua mente para mudar esse padrão, tá? Algumas pessoas acreditam que o fato de a pessoa estar nesse padrão há muito tempo, de tudo enxergar o negativo, deixar o sentimento negativo dominar, né? Ela acha que é um padrão, que isso não tem como ser transformado. Na verdade, gente, a energia, ela sempre é transformada, tá? Ou para mais ou para menos. Você não destrói a energia, você não consegue desfazer da sua energia, tá? Você está sempre transformando ela em algo bom ou algo ruim. Então, olha só, para você saber como que isso pode te atrapalhar, né? Como lidar com sentimentos negativos, de que forma esses sentimentos negativos atrapalham você, tá? É importante, né, você entender que esse seu envolvimento emocional com uma situação muda o seu estado de humor, muda o seu estado energético, muda o seu estado de energia, simplesmente, tá? Porque você não está conseguindo controlar, simplesmente porque você está deixando a sua mente funcionar de forma automática. Esse é um padrão que a maioria das pessoas utilizam, tá? É um padrão sobrevivente. Bateu, levou. Sentiu doer, reage. E, gente, olha, de verdade, só quem perde é você, quando você deixa que esses sentimentos negativos dominem toda a sua frequência vibracional, tá? E muitas vezes durante um dia inteiro você fica com aquela sensação ruim de algo que nem foi tão importante assim, às vezes uma crítica, alguma coisa que alguém falou que você não digeriu aquilo muito bem, você não soube canalizar aquela energia, você não jogou aquela energia em nenhum lugar e você fica vivendo isso, você fica remoendo essa situação, tá? E você não sabe lidar. Quem perde a oportunidade de acelerar os seus resultados em até 10 vezes, gente, no mínimo, tá? Você vai fazer parte dos 5% das pessoas que usam da sua energia, do seu nível de consciência para acelerar e para conquistar os seus resultados. Então, assim, esse padrão negativo que a gente vive é algo que a partir de agora precisa ser desperto, precisa despertar dentro de você para você entender que isso está travando os seus resultados, tá? Mas esses sentimentos negativos, eles vêm sempre num formato de informação, um formato de trazer para você uma informação sobre aquela situação que você desconhece. Ou seja, se você se relaciona com algo que te dá estresse, que te dá um sentimento ruim, né? É a grande questão, é o momento que você tem para quê? Para desenvolver esse entendimento. Primeiro, tá? Se você entra nesse padrão vibratório de baixa frequência, o que você vai atrair para você? Você vai estar mudando totalmente esse campo seu, tá? Eletromagnético. E quando você muda esse campo para o negativo, para as coisas ruins, você vai atrair mais coisas ruins. Então, esse sentimento negativo, ele não pode ficar dentro de você, sendo fomentado pelo seu coração, tá? Ganhando espaço dentro de você, porque quanto mais negativo você se torna, mais os seus resultados vão ter uma relação direta com esses sentimentos. Então, como que você, sabendo que ser negativo, estar no estado negativo contínuo, né? De forma constante, você sabendo que isso vai mudar todos os seus resultados para pior, por que você vai continuar nesse padrão?
tá na hora de você se perguntar, tá na hora de você compreender por que você vive nesse padrão, tá? Essa é a grande questão. Agora sim, ó, diferente de quando você aprende a lidar com esses sentimentos, quando você aprende a ressignificar, a falar assim, opa, eu tô num sentimento ruim, isso tá acabando comigo, tá? E eu não tô conseguindo lidar e eu quero sair disso. Primeiro você precisa identificar esse padrão vibracional, tá? De negatividade. Porque muitas pessoas, vocês devem conhecer pessoas assim também, que se dizem positivas, se dizem pessoas vibrantes, energeticamente bombando, tá? Eu sou positiva, eu sou do bem, nananã, só que os resultados delas não falam isso. Os resultados dela não falam pra você, tá? Não falam pra ela, né? Nem pra você que tá aí de fora olhando, o quanto ela é positiva, tá? Essa falsa positividade é expressa com os resultados que você tem. Ah, eu sou positivo, mas você só vive doente, você só vive com questões repetitivas de padrão emocional, porque você está preso em um sentimento e você não está sabendo, não está tendo inteligência emocional suficiente para poder dominar toda essa energia ao redor do seu corpo. Agora, se você compreender que esse é um padrão, tá? E que você consegue sim controlar essa energia, esses pensamentos, aí sim você começa a subir um nível de consciência. Você começa a entender, opa, eu não preciso ficar o dia inteiro sentindo isso que eu tô sentindo. Ó, um exemplo muito comum que eu consigo falar, né, para a pessoa ter uma ideia do que eu tô falando, fazer uma boa analogia que entre na sua mente, fique fixo lá, é o seguinte: se você tem na sua carteira, no seu banco, sei lá, na sua casa, não importa, 24 mil reais, tá? Você tem 24 mil reais todos os dias para você gastar com o que você quiser. 24 mil reais. Bota a mão no bolso aí e pensa nesse valor. Você pode pensar assim, não, eu não tenho esse dinheiro. Não, pensa que você tem, tá? A gente vai converter o seu tempo em dinheiro. 24 horas que você tem no seu dia vão virar 24 mil reais. Veio alguém, tá? No meio do seu dia, passou por você, esbarrou e caiu um bolo de 500 reais no chão. Caiu um bolinho de dinheiro lá de 500 reais. Nesse momento que o dinheiro cai, né, e você perde aqueles 500 reais, você vai desperdiçar os outros 23.500 pensando nos 500 reais que você perdeu, ou você vai falar, opa, eu só perdi 500 reais. Peraí, eu ainda tenho 23.500 para gastar. Olha só onde a gente põe o foco. No dinheiro que perdeu ou no dinheiro que a gente ainda tem, tá? Essa analogia, gente, é perfeita para a gente fazer com relação ao nosso tempo. Há um dia inteiro desperdiçado porque alguém fez algo com você. Alguma coisa penetrou dentro do seu coração, tá? Algum sentimento, alguma situação do seu dia e você simplesmente abriu mão de todos os outros minutos, horas e minutos do seu dia por causa desses 500 reais, por causa dessa meia hora, por causa desses 30 segundos que alguém te feriu e você não soube lidar com isso. Então, assim, o sentimento negativo, em nenhum momento, ele foi feito para não penetrar. Ele vai chegar até você, ele vai entrar no seu coração, ele foi feito para a gente sentir, mas você tem a opção de transformar ele em outro sentimento em pouco tempo. Você não precisa ficar as 24 horas do seu dia remoendo uma situação por conta de um desconcerto, tá? Por conta de uma instabilidade emocional que você teve durante o seu dia. Então, o sentimento negativo, ele vem de diversas formas. Ele não vem apenas quando acontece algo direto com você. Você pode sentir, pode ter essa sensação, tá?
quando você tem uma analogia da sua vida, você olha alguém tendo um progresso no trabalho, obtendo uma família feliz, e você não tem essa família feliz, você não tem o mesmo resultado, e você começa a se comparar, isso te deixa triste, o sentimento começa a te oprimir, você começa a fazer comparações financeiras, tá? A escassez fica dominando a sua vida, você não tira as contas que você tem para pagar durante o resto do seu dia, sendo que se você continua pensando ou não, né, em um problema que você tem, por exemplo, você tem uma conta para pagar, esse exemplo que eu dei agora, e aí você não tem como pagar essa conta, e aí você começa a ter dificuldade, tá, energeticamente falando, de manter sua vibração boa, você não sai, você está preso em um sentimento de escassez, e você perde a paciência, você se irrita, você não quer falar, você não quer ouvir as pessoas falando, você não quer ouvir nada diferente da sua realidade. Se você vê uma pessoa próspera perto de você, você quer sair de perto dessas pessoas. Então a grande questão é a seguinte: quando isso está te afetando, quando isso está falando mais de você, você precisa entender o seguinte: pensar mais ou pensar menos vai trazer uma diferença sim na sua vida. Pensar mais naquele sentimento, naquela questão que está te trazendo um sentimento negativo, não vai resolver o problema. A grande questão que as pessoas confundem é essa: resolver o problema não é remoer o problema. Quanto mais você remoe um sentimento, mais ele aumenta, mais ele ganha força, mais ele ganha foco. Vamos dizer que você tenha chegado num ponto na sua vida que você se sente frustrado, tá? Tem uma frustração aí dentro de você, não é financeira mais, é uma frustração de vida, de realização pessoal, você sente um vazio interior muito grande, você queria ter realizado coisas que você não realizou, tá? E esse sentimento, ele vira e mexe, ele tá perturbando você, principalmente quando você encontra com um amigo antigo, que teve uma vida diferente da sua, um amigo antigo que teve o resultado diferente do seu. Você confronta aquilo e aquilo te bate como uma facada. Você não sabe, muitas vezes, dominar esse sentimento, você não sabe equilibrar isso, e aí você aumenta a potência desse sentimento. Tá, e aí? O que tem de mais eu ficar no negativo? Tem problema eu ser negativo? A grande questão é o seguinte: você vai sempre passar por essas situações de sentimento negativo. Você não tem como evitar que o sentimento negativo, de verdade, ele chegue em algum momento. Muitas vezes a gente já consegue controlar a nossa mente, dependendo do nível de consciência que você evoluiu, que você desenvolveu, você vai sofrer mais ou vai sofrer menos com alguma situação. Por exemplo, tá? Vamos dizer que você perca uma pessoa querida, tá? Aconteceu um incidente, uma pessoa querida sua se foi e você não vai ficar feliz com essa situação. Você não vai se manter com a energia lá em cima, tá? Vibracional, sabendo que aquela pessoa não vai estar mais ali. Você vai precisar viver esse sentimento, entender o porquê que aquele sentimento está ali, encarar esse sentimento. O que a maioria das pessoas fazem que não funciona é fugir do sentimento, fingir que ele não está ali, fingir que aquela dor, né, não existe, fingir que aquela situação não está mexendo com você. Às vezes você simplesmente precisa assumir para você que sim, está doendo demais. Está doendo demais uma rejeição, está doendo demais um abandono, está doendo demais uma perda, né? Uma perda de uma pessoa querida. Ninguém fica feliz, gente, quando perde uma pessoa querida. Então, quando a gente tem esses picos de acontecimentos ao redor da nossa vida, que a gente não tem controle, o que você precisa focar? Você precisa focar no que você tem controle. E o que você tem controle nesse momento? Se você perde alguém, você tem uma média, tá, de 70 dias de luto, que você precisa viver o luto. Vai todo mundo precisar de 70 dias para viver o luto? Claro que não.
É uma média máxima estipulada de 70 dias. Para quê? Para a pessoa se recuperar. Dependendo do ente querido que você perde, tá? Uma mãe, um pai, um filho, uma pessoa tão próxima a você, você tentar ser forte nesse momento não vai te ajudar a ressignificar de verdade aquela situação, tá? Porque nunca a gente acredita que vai acontecer com a gente a perda dessas pessoas, que essas pessoas vão embora sim em algum momento. Quando acontece que a gente não tem inteligência emocional, que a gente não entende um pouco mais sobre o mundo espiritual, a gente sofre um pouco mais, tá? Mas isso tudo bem. Agora, você fugir da situação, não encarar o sentimento que você está tendo, porque, não, eu entendi, foi bom para mim. Não, existe um luto. Eu entendo que isso foi melhor para a pessoa, porque ela estava sofrendo muito. Tudo bem, foi melhor para aquela pessoa, ela já estava doente, estava sofrendo demais nesse mundo. Eu entendo que foi melhor para ela, mas eu tenho dor de filha, eu tenho dor de mãe, eu tenho dor de irmão, eu tenho dor de familiar, eu tenho dor de amigo, eu tenho dor. E se você não assume que você tem essa dor, porque a pessoa estava precisando ir, tá? E você não vive o luto, você vai carregar uma trouxinha de lixo pela vida fora. Por quê? Porque você não extravasou esse sentimento. O sentimento negativo, muitas vezes ele vem atrelado, disfarçado, tá? De outra situação. Então tem outras situações que estão acontecendo na sua vida, tá? Você de repente perdeu um ente querido. Igual eu tô dando esse exemplo agora. E aí você está num ambiente que as pessoas, alguém te tratou mal ou aconteceu algum mal entendido e você já está, por aqui, você já está no seu limite. É o suficiente para você falar assim, o garçom derrubou o café em cima de mim. E pronto, e você jogar tudo pro alto, faz um escândalo na cafeteria, você faz um reboliço simplesmente porque você já não estava bem antes. Esses picos de estresse que as pessoas têm, tá? Esse excesso de raiva, essa ira, muitas das vezes ela é mal direcionada. Por quê? Porque não é no momento certo. Na hora que ela tinha que se irar, na hora que ela deveria colocar, sim, esse sentimento para fora, o que ele faz, a pessoa faz? Ela reprime, ela retrai o sentimento. Só que, enquanto ela acredita que isso está fazendo bem para ela está acumulando cistos de energia negativa no corpo, que vai reproduzir, vai ter um aspecto, ou vai ter uma característica, ou uma repercussão em outro momento. Se você tem um motivo para se irar, ter ira, botar para fora uma dor, e você não faz isso, você vai carregar com você gatilhos, tá, possíveis que vão desencadear essa sensação, esse sentimento em todos os momentos. Você consegue facilmente ver quando uma pessoa tem um padrão negativo e um padrão positivo. Você olha para a expressão facial dela, ela tem uma carranca, ela é carrancuda, ela não ri, a expressão, a ponta, tá, dos lábios dela vão se inclinar na maior parte do tempo para baixo. Ela vai ter uma ruga bem no meio da testa, que é uma pessoa que vive fazendo esse tipo de expressão. Tá? Você vai ver isso nitidamente. Você olha para a pessoa ela não expressa nada. Ela não expressa coisa boa, não expressa coisa ruim. Você fala, faz o melhor. E para ela é meio que apática. Tá? Ela é apática, dá pra ver facilmente essas pessoas, tá? Elas não são gratas, são pessoas que têm mais dificuldade de ser gratas, tá? De agradecer. Elas acreditam de verdade que tudo que fazem pra ela não estão fazendo mais do que obrigação. Então, assim, olha o padrão da pessoa negativa. É uma pessoa que vive com dor, as coisas vivem acontecendo, sabe? Vai ali comprar, sei lá, um pão. Aí o troco vem faltando, o pão veio com, sei lá, uma mosca dentro, naquela massa lá. Eles falam, nossa, isso nunca aconteceu. Aí a pessoa vai ali, vira o pé, aí anda mais um pouquinho, tem uma pessoa que, sei lá, xinga ela. Então, os padrões dessa pessoa, pelo nível vibracional que ela vive, ela atrai para ela esses tipos de situações.
E aí, em algum momento ou outro, quando ela tenta sair desse padrão, é da pior forma possível. Ela extravasa toda a dor, todo o peso que ela carrega em alguém. Ela joga, sei lá, no guardador de carro, ela joga no atendente de uma cafeteria, igual eu falei, num garçom do restaurante, ela vai lá e humilha um porteiro de um prédio, tá? Ela faz coisas que vão aliviar um pouco essa tensão que ela tem. Ela vai lá, fala o que ela acha que ela tem que falar, acha que tem razão, sai leve porque ela desperdiçou aquela energia na outra pessoa. A outra pessoa, coitada, não tem noção que o problema não é com ela. Alguém vem falar hoje alguma coisa pra mim que não faz sentido, eu bloqueio. Eu nem discuto mais. Eu consigo ouvir e bloquear, tá? Eu não escuto, né? Na verdade, eu ponho um tampão, uma proteção. Porque aquela pessoa muitas vezes tá só tendo um pico de estresse. Está tendo um ataque de ira e está botando para fora o que ela está sentindo. Agora, essas pessoas nesse padrão de sentimento negativo podem mudar esse padrão, podem mudar esse comportamento a partir do momento que ela entende que ela está voltando de novo para o momento que ela estava antes. Ou seja, se eu tenho esse padrão, eu tenho esse comportamento, tá? Vamos dizer que sou eu. E aí eu vou falar, não, eu vou mudar, eu vou melhorar, e eu não quero mais viver desse jeito, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais aberta, né? Eu vou me esforçar. E aí ela começa a entrar no padrão, só que aí quando ela tem contato com coisas que desagradam ela não mede esforço para voltar para o padrão anterior. Por quê? Porque já está entranhado, a pessoa já está num padrão comportamental de rotina, de repetição. Então, quando você entender isso, que for acontecer com você, eu não quero mais ser assim. E aí você quiser trocar, tá? A forma que você vive, você vai precisar um pouco mais de esforço. Você vai precisar esforçar, botar a sua mente no positivo um pouco mais de tempo. Então, se você sabe que esse padrão energético vai fazer com que a sua vida dê uma desandada, o que você precisa fazer? Se você é uma pessoa, vou dar exemplos, tá? Se você é uma pessoa escassa, eu tinha, né, na verdade, um aluno, mais de um aluno tinha problema com isso, tá? Aluno no método com a questão da escassez, ao ponto de não se ver, tá? Ao ponto de não se imaginar de um jeito diferente do que a vida é hoje, ou seja, eu tenho uma vida escassa, isso me traz uma dor, eu não consigo comprar o que eu gostaria de comprar dentro de um mercado, eu não consigo comprar a roupa que eu gostaria de comprar dentro de uma loja. E aí, todas as vezes que ela confronta isso agride a ela mesma. Quando ela vai entrar nesse padrão reptiliano, do cérebro reptiliano, ela entende que ela é uma pobre coitada. E ela começa a remoer todas as situações da vida dela que ela teve falta. Na infância ela teve falta, quando ela cresceu ela teve falta. E aí ela vai remoendo isso para o problema que está acontecendo hoje, na vida dela, hoje. Ela acha que é um padrão normal. Então ela não pensa em mudar algo que ela não vê um problema. Gente, olha só. Vocês não mudam algo que vocês não acreditam que tem nenhum tipo de problema. Se aquilo está perfeito na sua mente, por que você vai mudar uma coisa que está perfeita? Se você acha que esse padrão comportamental da sua mente de desperdiçar, o desperdício de energia é normal, para que você vai querer mexer nisso? Essa é a grande questão que você precisa fazer uma associação, tá? Uma analogia, para você conseguir entender assim, ó, eu tô nesse padrão também. Agora, eu preciso continuar nesse padrão? É a grande questão, você não precisa. Vai ser desconfortável inicialmente, mas primeiro assume para você que você tá no padrão, né? A conta vai vencer amanhã, e aí? Você nem dorme direito, perde o sono, a conta venceu e nada aconteceu. O que eu costumo dizer para esses alunos, eu costumo, inclusive o aluno que eu estou falando, que já superou
tá? Essa questão da escassez. Não é que supera 100%, tá, gente? A gente sempre fica nessa questão de escassez, prosperidade, até que a nossa chave vira e a gente entende e começa a prosperar. Entende que você tem que guiar a sua mente, né? De acordo com os resultados que você quer. Se você quer prosperar, por que a sua mente está na questão da conta, da dívida? Então, uma pergunta comum que eu posso fazer ela para você agora, que funciona, que funcionou para essas pessoas, e você pode se beneficiar disso agora, é a seguinte: na pior das hipóteses, você não tem o dinheiro para pagar o seu aluguel, a sua conta, seja lá o que for. Qual é a pior situação, o pior cenário que pode acontecer na sua vida? A conta atrasar, o seu nome ficar sujo, você precisar devolver o imóvel, de repente alugado que você mora. Vai pensando nas piores coisas, tá, do seu padrão que você pode obter em não cumprir com essa missão de pagar uma conta. Ah, Mônica, meu nome vai ficar sujo. Tá bom, seu nome vai sujar. E isso vai continuar te deixando saudável? Isso vai continuar te deixando com a possibilidade de você criar novas oportunidades para você? A sua mente está íntegra? A sua saúde está bem? A sua força de vontade, a sua capacidade de produzir está legal? O nome sujo você pode limpar, tá? Essa questão não pode ser a questão que vai te paralisar. Não pode ser a questão que vai te tirar, tá, o sono. Tá? Olha só, quantas pessoas vivem nesse padrão. Eu estou dando exemplo de nome sujo, lógico que tem situações piores, mas acusa para você o pior cenário que você pode se deparar perante esse problema. Pior cenário é esse, tá? Eu já sei que o pior cenário é esse. E o melhor cenário? Qual é o melhor cenário que eu posso atingir se eu resolver ir atrás do que eu quero? Tá? Você mudar esse padrão, esse sentimento negativo que fica assolando, tá, o seu coração, e faz com que você atraia mais ainda. Você tem noção de que você está atraindo mais ainda do que você não quer quando você se envolve com isso? O homem é aquilo que ele pensa. Esse é um livro de James Allen, tá? Onde ele é um livro pequeno que eu gosto muito. Leio ele diversas vezes e ali direciona bem que aonde a sua mente está é lá que você está. Então, se o sentimento negativo está te corroendo dia após dia, se a questão de alguém veio, te roubou 500 reais, você tem 24 mil, te roubaram 500, sobrou 23 mil e você não está feliz com 23 mil porque você perdeu 500 reais, tá? Fazendo essa mudança, essa analogia, se você pega esse dinheiro, esse tempo seu, tá? Ao invés de você ter 23.500 para gastar, para usufruir, ou seja, 23 horas e meia do seu dia para você dormir, se alimentar, prosperar, fazer o que você tem para fazer, você joga esse resto das horas do seu dia no sentimento negativo, você vai criar mais disso. Muito, muito, muito mais disso. Agora, para você lidar com ele, primeiro você assumir, né, que ele existe, é você agradecer, tá? As pessoas perguntam para mim se é uma objeção, tá? Isso é um obstáculo que algumas pessoas trazem para mim como evidência. Mônica, olha só, como que eu vou parar de ter esse sentimento aqui dentro de mim? Se eu tô sentindo aqui, ó. Se tá aqui dentro, como que eu vou parar de sentir isso? Como que o sentimento negativo pode ser transformado dentro de mim, se a minha realidade não é essa? Eu não consigo fazer isso. E aí eu falo pra você, primeira coisa, você já entendeu que o sentimento tá aí. Opa, ok. Que sentimento é esse negativo? Qual é esse sentimento? Ah, é o sentimento que eu tô sentindo é de, sei lá, de insatisfação, de frustração, de medo. Seja lá qual seja esse sentimento, ele existe. Você precisa entender que ele existe. E mais do que isso, você precisa agradecer.
Você precisa agradecer aquele sentimento, aquele momento único, tá? Que você sente aquela sensação. Agradeça ao sentimento negativo. Faça uns segundos de agradecimento. É o suficiente para você ter instantes de paz. Quando você agradece algo, você joga gratidão para o universo, você paralisa a função da onda negativa e você está transformando o seu campo para uma onda positiva. Quando você agradece aquele sentimento, o que ele veio te ensinar, o que ele está dizendo para você, as informações que esse sentimento está trazendo para você, para o entendimento, para o seu crescimento, aí sim você entendeu, tá? O que realmente é a comunicação, a forma que a comunicação espiritual acontece.